que é seguir o direito internacional, e estamos na expectativa de que isso possa se desdobrar, possa acontecer. Esse é o desejo nosso, né? Então, felizmente, para te responder, para completar a resposta, felizmente, os nossos governadores têm luz própria. São pessoas que estão... Nós estamos aqui indo para o 4º governo, aqui na Bahia, né? 3 eleições ganhas no primeiro turno, 2 com o nosso Jacques Wagner, uma com o Rui Costa, que caminha a passos largos para a sua reeleição. E aqui eu falo com toda humildade, não estou aqui querendo, mas todas as pesquisas indicam um forte apoio ao governo Rui Costa na Bahia, que inclusive inspirou parte do plano Lula de governo. Nós viemos aqui colher subsídios de políticas públicas exitosas para o Brasil, como é o caso das policlínicas, por exemplo. Nós vamos levar para todo o país, com apoio federal, que é uma renovação do Mais Especialidades, que foi anunciado em 2014 e não pôde ganhar asas em função do que aconteceu. Então, nós estamos numa situação no Nordeste. Você veja o Wellington Dias, para não ficar só na Bahia, o Wellington Dias, o Camilo Santana, no Ceará. Veja a nossa candidata Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, que não é governadora, mas lidera as intenções de voto. E por aí vai. Então, são pessoas que têm liderança própria, e eu diria que não é uma liderança sequer regional, é uma liderança nacional, né? Eu estou na presença aqui de pessoas que têm abrangência nacional, do ponto de vista de prestígio, de reconhecimento, de valor. São lideranças nacionais. Vamos lá, um veículo nacional. Bom dia, Yuri Silva do Estadão. A mesma pesquisa que o senhor acabou de citar, Ibope, Estadão, TV Globo, a gente acabou de subir no site, mostrando que 38% dos eleitores que votariam no presidente Lula não votariam no senhor, declararam assim na pesquisa. O senhor acha que a transferência de voto do presidente Lula para o senhor vai ser difícil nessa eleição muito curta, de 1 mês e meio ou menos? Olha, está me dizendo o Rui aqui que 62, se 38 não transfere, 62 transfere. Eu não quero tratar disso agora, porque na verdade nós não estamos trabalhando com essa hipótese nesse momento, e nem o presidente Lula está pedindo o seu registro, não está pedindo voto para um terceiro, está pedindo o seu registro, né? Eu figuro na sua chapa como vice com muita honra para levar a sua voz ao país todo, que é o que eu estou fazendo, e o seu apoio à recondução de governadores, né, do prestígio do Rui Costa. Um local agora, gente. Candidato, Rodrigo Daniel, da Rádio Metrópole. Eu queria saber se o fato do senhor ser paulista pode ter dificuldade para transferir votos, eventualmente, se o senhor assumir a candidatura. Além disso, o Wagner deu entrevista ontem no Valor Econômico falando que a Alckmin tem o apoio do Centrão Nacional, mas não tem o apoio do Centrão Nordestino. Isso beneficia a candidatura de Lula e, eventualmente, a sua candidatura? Olha, eu acredito que a candidatura do PT ela vai ter apoio no Nordeste pelo que nós fizemos pelo Nordeste. O Lula tem dito o seguinte: olha, não adianta, ele falou, não adianta me prender porque eu sou uma ideia, eu sou um projeto. Eu posso ser a figura mais conhecida no país que representa esse projeto, mas eu não estou sozinho, né? São milhões de pessoas que abraçaram essa causa e que vão estar caminhando o país enquanto, né, restringem minha liberdade. Podem me aprisionar, mas não vão aprisionar o que eu represento, não vão aprisionar o sonho das pessoas. E o que as pesquisas têm revelado é exatamente isso. Você não consegue aprisionar um projeto. Como é que você vai fazer isso? A gente sabe o que é o Brasil do Lula, o que é o Brasil do PT, o que é o Brasil do Jacques Wagner, o que é o Brasil do Rui Costa, o que é a Bahia, né, nesses anos de prosperidade, de desenvolvimento. Por que as pessoas vão abrir mão disso? Então eu acredito que... e aí a questão regional é importante, mas o nosso projeto era de integração, né?
Outro dia me perguntaram se eu conhecia, um jornalista me perguntou se eu conhecia o Nordeste. Eu fiquei com vontade de responder o seguinte: olha, talvez o seu estado você conheça melhor do que eu, mas o Nordeste certamente não. Porque eu não saía daqui, pô. Não por mérito próprio, mas a determinação era essa. Toda a equipe do presidente Lula rodou o país inteiro, entregando coisas, não é passeando, não. A gente vinha entregar universidade, vinha entregar escola técnica, vinha entregar creche, vinha entregar cisterna, vinha entregar hospital. Toda a equipe. Então, eu diria que é a equipe mais nordestina, independentemente do local de nascimento. Entendeu? Boa tarde, bom dia, Sérgio Roxo do Globo. Pergunto quase todo dia para o prefeito Fernando Haddad. Gostaria de fazer uma pergunta para o governador Rui Costa e para o ministro Jacques Wagner. Ainda dentro desse assunto que acho que está dominando aqui a coletiva, vocês que estão aqui na rua, que estão com índice de popularidade alto aqui, acreditam que essa transferência, se tiver que ser feita, se houver impugnação do ex-presidente Lula, ela será de que forma? Vai ser simples? O eleitor vai entender rapidamente que na impossibilidade do ex-presidente disputar a eleição, que vai entender essa mensagem de votar em outro candidato, no ex-prefeito Fernando Haddad? Olha, o que o povo hoje está tendo dificuldade de entender é porque o Lula não é candidato. É isso aí que o povo está com muita dificuldade de entender, quando todos os outros são candidatos. Ele que não foi provado nada contra ele, o povo não consegue entender, e o crescimento dele na pesquisa pode ser lido de outra forma. O povo não aceita essa perseguição que estão fazendo contra o Lula. O povo está convencido de que a justiça ou alguns juízes estão perseguindo politicamente o presidente da República. E o que está sendo cometido com ele é uma absoluta e absurda injustiça. Isso que é a dificuldade do povo entender. E a declaração do voto do Lula não é só na pessoa física do Lula, é o que o Lula representa. O povo está com saudade do período de 2003 a 2013, quando o Brasil cresceu, gerou emprego, distribuiu renda, construiu casa, enfim, melhorou a vida dos brasileiros, conforme todos os indicadores mostram. Melhorou a vida no país com queda de mortalidade infantil, enfim, qualquer indicador que você pegue, esse período de 2003 a 2013, ele é ascendente, ele é positivo, ele significa melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, o povo brasileiro vota nessa ideia, que é materializada pela figura do presidente, e, portanto, eu acredito, sim, que essa ideia e o 13 será vitorioso na eleição nacional. A ideia toda se consagra no 13, e o 13 será vitorioso porque simboliza isso. E todos nós, acho que o Brasil espera, e a ONU espera, o mundo inteiro hoje acompanha o Brasil. Normalmente a imprensa nacional apresentava os países que não seguiam a resolução da ONU, como o Paquistão, como outros países, como países ditatoriais, que não respeitavam os direitos humanos. Quando tinha uma resolução da ONU contra a Venezuela, contra esses países, a imprensa nacional sempre botou esses países como países à margem da lei e à margem do respeito do direito internacional. Agora o Brasil está diante de uma situação. Vai seguir ou não vai seguir uma resolução da ONU? O Brasil vai virar republiqueta de banana de quinta categoria? Essa pergunta que eu diria que o mundo espera a resposta. Que país nós queremos ser? Um país que não respeita a resolução da ONU? É esse país que nós queremos construir? Ou queremos ser um país que respeita e segue os parâmetros e as determinações da ONU? Porque, caso contrário, nós estamos nos igualando com aqueles que jogam as resoluções da ONU na lata do lixo. Isso não são democracias sólidas, não são estados de direitos plenos. E eu espero com isso que a gente possa garantir o direito do Lula a ser presidente. E eu tenho plena confiança de que nós vamos ganhar a eleição no Brasil. E
estou mais otimista hoje do que eu entrei na campanha. Ao ver as pesquisas de outros estados, eu estou surpreso, porque até então muita gente falava do Nordeste. Eu vejo o resultado da pesquisa de Santa Catarina, vejo o resultado do Rio Grande do Sul, independente de quem está na frente, por alguns pontos a mais ou a menos, mas a gente percebe o Brasil inteiro reagindo a esse estado de coisa que está vivendo o nosso país. E vejo que o que seria natural, por exemplo, de candidatos que são naturais de seus estados, eventualmente não estão decolando e estão atrás do presidente Lula ou atrás de outros candidatos. Isso é uma demonstração muito clara da vontade do povo, na minha opinião. Como disse o nosso senador também, Jacques Wagner. Não faço minhas as suas palavras. Vamos lá, Não, é porque eu acho que é isso que o Rui falou, que a Haddad falou. Eu até tenho dificuldade de entender quando é que quem está engendrando todo esse plano vai compreender que o plano está dando e vai dar e já deu errado. Porque, na verdade, a transferência, se ela for necessária, eu espero que não seja, ela aumenta a cada dia que o Lula está preso. As pessoas estão com saudades do Brasil que viveram e as pessoas não se afeiçoam à injustiça e à perseguição. Então, na minha opinião, só está dando errado. Só faltava ter um pouco de humildade. Quer dizer, erramos. Solta o cara e deixa o cara mesmo fazer o que o Brasil precisa. Um veículo local agora. Eu vou priorizar as mulheres. Eu sei que tem Mauro e Matheus, mas... Bom dia, Regina, do Jornal à Tarde. Vou fazer a minha pergunta para o candidato Fernando Haddad. Candidato, tanto o governador quanto o ex-governador disseram aí que a ideia é... que a ideia é a ideia do legado do Lula, que a ideia é o 13. No caso de o ex-presidente não poder ser candidato, eu pergunto então, e a marca do candidato Fernando Haddad, qual será? Se tudo está sendo construído em torno do legado do Lula, em torno das ideias do Lula e do que ele deixou? Olha, o que eu vou reiterar, na verdade, o que eu falei. Acho que todo mundo que participou do governo Lula deu uma contribuição, e não falo só dos ministros. A mobilização em torno do projeto que ele encarnou, ela foi nacional, aconteceu em todo canto. Meu estado, que é um estado rico da federação, também mudou depois da passagem do Lula pela presidência. Não existia, por exemplo, um parque federal de universidades e escolas técnicas em São Paulo. Não existia antes do Lula. Porque São Paulo não queria. A elite de São Paulo não queria a presença federal. A elite de São Paulo, mas os estudantes queriam. Então, nós resolvemos essa contradição com investimentos lá. Hoje existe um sentimento de nação, ainda embrionário, que não existia no passado. Então, eu entendo o seguinte, na verdade, o que o Lula quis dizer em São Bernardo, que se configurou verdadeiro, as pessoas duvidavam daquela comunicação que ele fez. Sabe? Olha, não vai adiantar. Não vai adiantar. Vocês vão me prender, isso não vai resolver o problema de vocês. Vocês não vão conseguir aprisionar o desejo das pessoas de se desenvolver, o desejo das pessoas de buscar o progresso. Isso não vai acontecer. Então nós não estamos fulanizando aqui o debate, porque nós temos um candidato que expressa mais do que ninguém, pelos 50 anos de vida pública, expressa esse sonho, esse desejo, mas não estamos finalizando dessa maneira que você está colocando. Acho que todos nós aqui estamos nessa mesa, expressamos com a mesma energia esse ideal que nós vamos defender nas eleições. Seria Lula de volta? Esse ideal que você disse seria Lula de volta à presidência? Então, o Lula encarna um projeto. Nós protocolamos lá no TSE o plano de governo.
Aquilo lá expressa uma visão de futuro, uma visão de país, um resgate. Vamos lá, gente. Valor econômico. Agora, só pedir para as perguntas serem bem curtinhas para poder a gente fazer o máximo possível de perguntas e concluir. Oi, candidato. Andréia, Jornal Valor Econômico. O senhor está se encontrando com o presidente Lula, vai começar agora um périplo pelo Nordeste, que é a terra onde ele reina. Eu queria saber que conselho que ele deu para o senhor por esse périplo aqui, se o senhor vai seguir. Olha, nós todos aqui temos uma relação de amizade com o Lula, né? A gente trabalha com ele há muito tempo. Eu trabalho com o Lula há quase 20 anos. Então, a relação, para quem conhece o personagem, é uma relação que flui muito facilmente. Você discute o Brasil, discute os projetos com muita facilidade, é tudo muito tranquilo, né? Eu não estou sendo apresentado ao Nordeste, eu vim mais para o Nordeste do que... a gente vinha trabalhar aqui, a gente ia para... Eu fui, outro dia, sexta-feira eu estive com o Wellington Dias, no Piauí, nós lembrávamos, eu fui 6 vezes para o Piauí, 3 para inaugurar a universidade, 3 para inaugurar a escola técnica, fora as vezes que eu fui a trabalho sem ser para inauguração. Então a gente caminhou essa região toda. Nós fomos para todo canto da Bahia, Pernambuco, litoral, interior, capital. Então, é uma região onde nós trabalhamos. Então, o que nós estamos fazendo? Resgatando isso. Resgatando o que foi entregue aqui. Resgatando os planos que não saíram do papel pela interrupção desses projetos. Resgatando, tem projetos importantíssimos. Né? Nós temos aqui porque discutir agora uma ferrovia, né? Do oeste para o litoral, de Barreiras para o litoral, se não me engano, Ilhéus, né? Que está programado, que conecta Pacífico e Atlântico. É isso que nós queremos discutir aqui. Entende? Não estamos só discutindo voto e eleição. A gente vem aqui com um propósito. Nós vamos resgatar isso. Os chineses já investiram muito dinheiro nessa ferrovia. Está chegando aqui pelo Tocantins. Tem uma decisão a ser tomada. Nós vamos desenvolver a Bahia com essa ferrovia, que integra toda a região da expansão agropecuária aqui do meio norte para o litoral. Essa é a discussão que nós temos que fazer. Retomar os projetos, retomar a iniciativa de investir, acabar com esse teto de gasto para voltar a ter investimento público no país. Do jeito que nós estamos, nós vamos zerar investimento público, federal sobretudo. Não vai ter recurso para nada. E aí você não gera emprego, aí você não retoma a economia, aí você não resolve o déficit público também. Porque não existe como resolver o déficit público sem investimento. Uma coisa é cortar custeio, fazer ajuste em contrato, outra coisa é você parar de investir. Alguém consegue pagar o que deve parando de investir? Qual é o milagre? Não tem como. Então nós temos que retomar a obra, não permitir a obra parada. O senhor está preparado para o calor humano daqui? O senhor vai abraçar, apertar a mão, fazer selfie? Beijar e cheirar. Essa é a parte boa da política. A parte essa é a parte boa, o contato com as pessoas. Mas você tem que prometer coisas que você vai cumprir, né, para essas pessoas, porque senão você vai perder os beijos e abraços em seguida. Então tem que ter compromisso com o que você fala, com o que você propõe. Vamos lá, gente. Por conta do horário, a gente vai fazer mais uma local e uma nacional. Mauro ali. Candidato, bom dia. Mauro, da Anchieta, da TV Bahia. Em 2016, o senhor disputou a reeleição para a Prefeitura de São Paulo com o apoio do presidente Lula, que na época não enfrentava o desgaste político que passou a enfrentar depois. O senhor foi derrotado. É outra eleição, é outro cenário, o país vive um outro momento. O que lhe faz crer, caso o senhor saia candidato a presidente, que nesse momento o senhor poderá ter um desfecho diferente? Eu não vou falar do meu caso específico, eu vou falar da situação de 2016.
Em 2016, infelizmente, o PT perdeu 60% dos votos no país na comparação com 2012. 60%. Por que isso aconteceu? Porque represaram informações sobre as operações em andamento, só vazavam informações contra o PT e coordenaram ações nos 60 dias que antecederam as eleições. Dentre elas, tornar o Lula réu, prisões espetaculares que depois foram relaxadas, impedir, afastar a presidenta Dilma. Tudo isso aconteceu semanas antes da eleição de 2016. Então o PT perdeu 60% dos votos em função desse arranjo. Eu não sei se foi proposital ou não, nem me interessa. O fato concreto é que isso aconteceu no Brasil inteiro. Nós tínhamos 70 municípios governados pelo PT no estado, passaram a governar 7, perdendo 90% dos prefeitos. Então, aquela conjuntura está superada. O PT chegou, o PT que tem 20% da preferência do eleitorado, e eu diria que é a moda, né? Não é a moda, 20%, já batemos 30%, mas o PT chegou a 9% no país, 6% em São Paulo. 6% de preferência em São Paulo. Então essa conjuntura, com o avanço das investigações, aí sobre as figuras conhecidas, né? Eduardo Cunha, os gestores, né, desse programa, Aécio Neves e assim por diante, aí a coisa ficou aqui, veja o que aconteceu aqui na Bahia. A hecatombe foi tão grande que sumiu todo mundo da cena. Só está o nosso amigo aqui, essa bancada aqui, que vai se eleger. Mas veja em 2016 os vídeos dessa turma falando grosso. Então, essa situação não vai se repetir, porque aquilo não era verdade, sabe? Não era verdade o que estava acontecendo. E olha a pessoa que foi eleita lá em São Paulo. Veja lá a rejeição na cidade da pessoa que foi eleita. Está com mais de 50% de rejeição na capital, e a rejeição que no Ibope anterior era de 26 subiu para 35. Por quê? Porque a informação está chegando sobre que projeto ele representa. Então, informação na política é uma coisa muito preciosa. Quando o cidadão está sem informação, né, não é culpa de ninguém. Com a informação disponível, ele fez o que ele achou melhor. Só que 2 anos passados, a coisa mudou muito. Né? Veja a rejeição ao presidente Lula, cai a cada eleição. A intenção de voto sobe a cada pesquisa, perdão. Por quê? Mais informação. Essa informação sobre a ONU teve um impacto brutal na intenção de voto do presidente. O registro da sua candidatura no TSE teve um impacto brutal. Então, democracia é isso, a gente informar as pessoas e confiar no juízo de cada eleitor no momento do voto. Vamos lá, um nacional para começar. Prefeito, Marina Dias, da Folha de São Paulo. Eu vou insistir na pergunta da Andréia, se o senhor puder responder objetivamente. Ontem o senhor esteve com o ex-presidente Lula em Curitiba e eu queria saber qual o conselho objetivo ele deu para o senhor ao vir aqui no principal reduto eleitoral dele, o Nordeste. Não, a decisão da coordenação, eu estou na presença aqui do nosso coordenador geral, que é o Zé Sérgio Gabrielli, né? A orientação geral é a gente botar o bloco na rua, né? Rodar o país com o plano de governo, falando o que vai fazer, como é que vai resgatar o país. Que é uma obviedade. Você tem um plano de governo que foi feito a centenas de mãos, milhares de mãos, consistente, protocolado, que na nossa opinião resgata a soberania nacional e a soberania popular. Tem que fazer chegar essa mensagem em todo canto. Eu aproveito a oportunidade para prestar minhas condolências ao Otávio Frias Filho, a você que é da Folha de São Paulo. Soubemos do seu falecimento. Eu lamento muitíssimo.
acho que falo em nome de todos, uma perda muito precoce de uma liderança na área da comunicação muito expressiva, uma pessoa inovadora, com valores importantes, buscando sempre o pluralismo, outras perspectivas de abordar os temas da política, e lamentamos muito a perda pela precocidade e pela estatura do personagem. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.